Boa noite, Rafael. Tô esperando o pessoal entrar. Nossa live vai começar daqui a pouquinho. Esperar o pessoal para entrar. Acenar também. Tô só esperando. Rafael Neves. Vou falar um pouquinho dessa semana. Essa semana eu tô fazendo a Semana da Ansiedade. Começamos ontem, então essa semana o meu Instagram vai estar com muito conteúdo sobre ansiedade, que aliás é o meu propósito, né? Eu falo muito sobre ansiedade, é o meu foco e minha especialidade. Então eu comecei a Semana da Ansiedade ontem, foi um sucesso, tô com 3 grupos, pessoas interagindo, foi muito bacana. Hoje vai ter um vídeo no YouTube sobre ataque de pânico. Eu tenho um vídeo já, mas eu vou colocar outro vídeo mais sobre ataque de pânico, porque me pediram, é um assunto muito grande e não dá pra gente falar em 10, 15 minutos, então vai ter um outro vídeo hoje. Boa noite a quem tá entrando, Sueli, Luiz, nossa convidada Ivani já entrou, tem mais gente aqui, ó, Rosa, Rafael já tinha dado boa noite. Então, boa noite a todos vocês. Eu estava falando sobre a Semana da Ansiedade que começou ontem. Muito conteúdo essa semana no canal da Ansiedade, né? Teve essa semana, hoje tem vídeo no YouTube, agora essa live. Semana que vem eu fui convidada para uma live também no canal do Blogueirinho da Terceira Idade. É um canal de São Paulo, tá crescendo bastante. O canal no YouTube dele tem 1000 e tantos seguidores. Eu vou falar também sobre ansiedade borderline. Ele me pediu para falar sobre borderline, tá? Então, esses conteúdos estão aí, gente. Aproveitem, se informem. Olá, Luiz, tá me dando um olá. Se informem, porque ter ansiedade, né, disfuncional que eu digo, que ansiedade todo mundo tem. Então, quando você perde esse controle, quando ela tá disfuncional, fora da função, não tá dentro do que é o esperado, não é vergonha nenhuma. Todos nós, em qualquer momento da vida, podemos sim sofrer com transtorno de ansiedade, ter crise de ansiedade. Nessa pandemia, então, tudo potencializou muito, muitas incertezas, muitas inseguranças. E o medo, é o que eu sempre digo, é a raiz da ansiedade. Boa noite, Lurdinha. Então, o medo é a raiz da ansiedade. Ontem até falamos sobre isso lá no grupo, né? Nos grupos. Quais são os seus medos? E é aí que a gente começa a desfiar o nosso novelo. Vou chamar a nossa convidada, porque tem bastante assunto. Se eu ficar falando aqui toda a vida, a gente perde o tempo, porque a gente só tem até 1 hora. E passa rápido, hein, gente? Quando vê, ó, já tá acabando. Eu vou chamar a Ivani aqui, para ela entrar e conversar com a gente. Já tá aqui, ó. Ela já vai entrar. Aparecida, boa noite. Luz Aparecida e Aparecida Barbosa. Tô aguardando a Ivani, enquanto isso eu vou falando aqui até ela entrar. Então, gente, não é vergonha nenhuma, né? Dizer que tá com os sintomas, que tá passando mal. A Ivani entrou. Boa Olá, noite, boa Ivani. noite. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom. Ivani também trabalha com ansiedade, principalmente no universo feminino. E hoje ela veio aqui bater um papo comigo para a gente falar mais sobre isso, né? Vou pedir para ela se apresentar para vocês e já sigam ela no canal dela do Instagram aí, Ivani Muita. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vânia, querida. Obrigada pelo convite. Estamos aí, né, juntas, falando desse tema tão importante, por vezes complicado, mas necessário de falar, né, que é a ansiedade. Feliz aí de poder contribuir com a sua Semana da Ansiedade, com todos os conteúdos aí que você está trazendo para as pessoas. Obrigada. Tô com uma página nova, né, relativamente nova, fiz agora, depois que eu comecei a ter mais esse foco clínico. Bom, então já vou me apresentando enquanto eu falo, né? Para quem não Sim. me conhece, eu sou a Ivani, eu sou psicóloga, eu trabalhei
desde o início, né, de quando eu me formei, desde o estágio em empresas, fazendo esse trabalho de psicóloga nos departamentos de recursos humanos, né, de empresas privadas, e também sempre atendendo em consultório. E Vânia me convidou para a gente bater esse papo, achei muito legal, né, porque a gente ainda não conseguiu se encontrar pessoalmente, mas um dia a gente vai dar conta disso também, né, Vânia? Sim, E, sim. enfim, a gente tem esse assunto em comum, por isso gostei muito do convite, gostei muito de poder estar colaborando aqui de alguma maneira, né, trazendo a minha experiência também. E é isso, espero que a gente tenha aí uma boa conversa. Sim, gente, se vocês tiverem dúvida, aliás, eu estava me mexendo aqui porque eu tenho duas ferinhas aqui, ó, que eles sempre querem participar das lives. Então eles ficam aqui ansiosos. Tá me mexendo para subir eles, né? Porque é impressionante. São os nossos melhores amigos mesmo. Enfim, é... até me perdi aqui que eu estava falando. Fui falar do As cachorro. minhas não deixam, Ah, as o que eu minhas, ia as falar duas era também. que quem já tiver pergunta, tiver alguma dúvida, gente, já vai colocando aí. Se a gente não conseguir responder a tempo, na hora, ou passar, mais tarde a gente responde. Pode mandar direct para a Ivani, para mim. Eu respondo a todo mundo, tá, gente? Eu não deixo ninguém sem resposta. O máximo que eu demoro é um dia, mas eu respondo a todos. Todo mundo que fala comigo eu respondo. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta. Opa! Ivani, por que você escolheu trabalhar? Estou colando aqui, hein? Por que você escolheu trabalhar especificamente com mulheres ansiosas? Ótima pergunta. Bom, como eu disse, nesse período de formada aí, né, são quase 10 anos, não, mais de 10 anos com essa experiência em empresas. Então, essa questão de observar a ansiedade começou nas empresas, né? Porque no ambiente de trabalho ela também se manifesta muito, né? Na maneira como as pessoas lidam com as pressões do dia a dia, né? Tem uma ocorrência absurda de afastamento de trabalho por causa de transtornos de ansiedade e depressão, né? Então, ansiedade e depressão estão lá no ranking dos principais motivos, né? Pelos quais as pessoas se afastam do trabalho. Então, desde essa experiência nas empresas, eu já pude observar como a ansiedade é um tema, uma queixa muito presente. E trabalhando em RH, a gente também não deixa de ser, a gente também não, porque quem trabalha em RH é psicólogo também, e vice-versa, mas sempre tem aquele momento em que a gente tem que parar para ouvir o colaborador, né? E aí fazer aquela ouvidoria, aquele acolhimento, e aí sempre vinha essas queixas, né? Essas queixas de ansiedade das formas mais variadas. Às vezes a ansiedade se manifestava ali por conta de uma questão no trabalho, lidando com o chefe, com os colegas, né? Aquela coisa, às vezes, da competitividade, da pressão, dos prazos, e às vezes eram questões que as pessoas traziam de casa, né? Dos relacionamentos, enfim, das pressões da vida de uma maneira geral. E junto a isso também, no consultório, acaba sendo uma queixa que aparece muito, né? E a gente sabe que a psicologia é enorme, né? A gente tem muito assunto para estudar, a gente não consegue dar conta de tudo. E aí a gente opta por um tema com o qual a gente se identifica, o tema, no meu caso, que mais aparece, que acho que é o seu caso também. E aí eu fiz esse foco na ansiedade, porque eu acho que é a queixa mais comum, né? Tanto nas empresas como na vida em geral, no consultório, nas conversas, né? Uma coisa muito comum que eu via nas entrevistas, né? Quando eu ia conduzir as entrevistas de emprego, as pessoas têm aquela perguntinha básica, né? Qual o ponto fraco, né? O que você tem a Sim. melhorar? A ansiedade sempre aparecia, as pessoas sempre falavam, ai, mas eu sou muito ansiosa. E aí não tinham esse receio, né, de demonstrar, para você ver que é uma coisa tão comum, já tão natural a gente falar que é Já. ansioso. E aí, numa entrevista de emprego, as pessoas têm essa facilidade, né, de assumir isso como um Sim. defeito. Mas não é um defeito, né, é da condição humana. Eu acho que a gente, diante de tanta demanda, diante de tantas pressões, Deu uma travada aí na tua conexão. Eu quero fazer dois comentários aqui com relação ao que você falou. A primeira é que essa ansiedade de uma entrevista de emprego, ela até é considerada aquela ansiedade boa, é uma ansiedade natural, porque a gente tem essa ansiedade mesmo pelo novo, pelo que vem acontecer. O problema todo é quando ela fica o tempo todo, aí ela vai causando os sintomas, a pessoa começa com aquela preocupação do nada, porque enquanto ela está com uma preocupação que vai fazer uma entrevista, se vai conseguir o emprego, é uma ansiedade esperada, né?
Agora, aquela ansiedade que você... Eu não sei, é a minha conexão ou é a sua conexão que está ruim? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? A pessoa, Tereza, Sueli, dá um ok, dá um joinha aí para mim se vocês estão me ouvindo, se é a minha conexão ou é a conexão da Ivani. Eu tô te vendo bem e tô te ouvindo bem. Você tá travando, toda hora tá aparecendo uma rodinha para mim. Aí eu fico na dúvida, porque teve uma live que eu fiz que era a minha conexão e eu tava achando que era da Riolândia. Bom, a Simone disse que sim, a Sueli disse que sim, a ansiedade nos dias atuais também. Vocês estão vendo bem? Eu tô vendo bem Eliane aqui. Então vamos lá. Sim, Tereza, Tá. sim. Então eu vou continuar falando. Gravar, me avisa aqui que eu saio e entro de novo. De repente a gente consegue. Não, não né? saia, pelo amor de Deus, que a última que saiu foi um terror. Fica aí. Eu vi, eu acompanhei. Travando ou não, você fica aí. Então vamos lá. As duas observações que eu vou fazer. A primeira foi essa da ansiedade, que é uma esperada, conforme você, né? As pessoas chegam lá ansiosas mesmo, mas aí já misturam com outras coisas e tem, né, as questões de casa, enfim. E a outra questão é do universo feminino e masculino. O que eu tenho observado agora, principalmente depois da pandemia? Muitos homens estão me procurando. Tem muitos homens com ansiedade que não estão saindo de casa e com vergonha. Por quê? O homem tem aquela figura masculina de que tem que ser forte, de que não pode demonstrar fraqueza, essa questão cultural, né? E aí, eu tenho pessoas de São Paulo, de outros estados que estão me procurando, inclusive do Sul, que quer tratar a filha, ele. Por quê? Com vergonha. Um deles falou para mim, eu tenho vergonha. Então, assim, não é para ter vergonha, gente. Todo mundo está suscetível. Os transtornos estão aí, por isso que a gente existe, para tratar, para ajudar, para levar da melhor forma possível, né? Então, os estudos realmente, se você pegar os estudos, né, as mulheres são muito maiores em percentual de ansiedade, né? Até porque a mulher fala mesmo, ela vai, ela já assume, né? E os homens não, eles seguram mais. Mas pós-pandemia, durante essa pandemia, pós não, que não acabou, mas durante essa pandemia está acontecendo muito isso, muitos homens, e nesses grupos que eu fiz da Semana da Ansiedade, tem muitos homens participantes. Eu estou falando homem e mulher, tá, gente? Eu não estou entrando na condição da pessoa, se ela é transexual, se ela... Estou falando no senso comum, tá? Sem preconceito, sem dizer, é homem, é mulher. Não, eu estou falando o masculino e o feminino, mas se quiser trocar também, sem problema nenhum, tá? Só para a gente ter uma base, porque quando a pesquisa é feita, eles perguntam o gênero, é feminino ou masculino. Quem trocou lá na identidade para masculino ou feminino, né, vai estar lá o gênero. Mas estou falando que no gênero masculino agora tem muitos me procurando com o transtorno. A ansiedade está falando aqui, precisamos falar e tratar a ansiedade, com certeza. Porque quando a gente fala, a gente enfraquece, a gente consegue ver por um outro prisma aquilo que a gente está falando. Às vezes a gente está falando e parece que é de uma forma. Quando você bota para fora e explica, você já vê até diferente. Você fala, nossa, quanta besteira que eu estou falando. Quer complementar alguma coisa dessa pergunta, Ivani? Não, excelente a sua fala. A ansiedade aparece tanto em homens quanto em mulheres. A diferença é que a gente tem a tendência a falar, né? A compartilhar. A mulher tem mais essa coisa de você tão fechado. E o homem, né? Até por uma questão cultural, foi ensinado, né? Que não deve demonstrar sentimentos, que não pode ser fraco. Muito boa colocação, Vânia. Eu ia acrescentar algo, mas me fugiu. Mas, enfim, alguém comentou aqui, só você está aparecendo. Esse só você sou eu ou a Vânia? Alguém está aparecendo que a gente não sabe quem. Bom, tudo bem, vamos seguir. Se tiver algum problema aí que quiserem apontar... Já, 15 minutos já se passaram, né? Assim, ó. Você tem uma história pessoal, né, com a ansiedade. Você pode compartilhar com a gente? Tenho sim. Conforme você bem explicou, todo mundo é ansioso em um grau, né, maior ou menor, né? De alguma forma, a ansiedade está sempre presente na nossa vida, ela até é um mecanismo de defesa, né, para a gente poder lidar com as dificuldades do dia a dia. Ela começa a ser um problema quando ela atrapalha a nossa vida, né? Quando ela deixa
quando ela impede a gente de viver normalmente, né, com qualidade de vida. Então, essa sua pergunta tem a ver com a primeira, porque eu escolhi trabalhar com mulheres ansiosas, porque eu própria sou uma, né? Como muitas mulheres, assim, né, que nos assistem ou que vão assistir depois. A minha história pessoal é a seguinte: quando eu entrei na faculdade, sendo que fazer psicologia era o meu sonho, né? Aquela coisa, finalmente vou realizar. Eu enfrentei essa coisa da pressão, né? De você ter que lidar com prazos e pressões e cobrança, né? A gente se cobra muito. Pessoas ansiosas tendem a ser perfeccionistas, se cobrarem demais. E aí a minha história com a ansiedade começou aí, né? Até então ela era só aquela ansiedade do dia a dia, aquela que é boa para a gente enfrentar as dificuldades, os desafios, né? De uma certa maneira ela pode ser positiva. Mas aí nessa época da faculdade, eu me cobrava muito. E aí eu tive muitas crises de ansiedade, inclusive ataques de pânico, né? Por conta das pressões ali da rotina, da vida de estudante, da vida acadêmica. A gente sabe, né, que tem muita cobrança, muito prazo, muito conteúdo. E eu, sendo uma pessoa que tinha esse sonho, né, de ser psicóloga já há muito tempo, tive a chance de me formar com bolsa 100%, né, eu fui uma bolsista integral numa faculdade, uma universidade particular em São Paulo. E aí a pessoa que já se cobra normalmente, né, tendo que manter aquela média de notas, né? Aquela coisa da perfeição. Ai, meu Deus, não posso tirar nota baixa, não posso decepcionar, não posso me decepcionar nem decepcionar os outros, porque tem isso também, né? De você achar que você tem que estar sempre dando satisfação para os outros, você tem que ser sempre bom o suficiente e mostrar o seu valor para os outros, né? Sim. E aí começou, olha que curioso. Sendo que era o meu sonho, né? Ser psicóloga, né? Me formar e tudo mais. As crises começaram justamente no caminho para a faculdade. Era quando eu sentia falta de ar, era quando eu sentia aqueles sintomas típicos do pânico, né? Graças a Deus foram episódios isolados, né? Eu fiz terapia já ali no segundo ano da faculdade, quando esses sintomas se apresentaram. Fui estudar, né? Porque quando a gente né, estuda, a gente entende melhor o assunto. E quando a gente entende, tudo fica mais fácil, no sentido de quando você compreende, você consegue entender que aquilo não é um problema sem solução, que você não está sozinho, que tem muita gente no mundo que tem isso assim como você. E aí fui buscar ajuda, fui entender que eu não precisava me cobrar tanto, que era assim mesmo, que aquele período de pressão e de prazos loucos ia passar, aquilo não era para sempre. São só 5 anos, né? Só 5 anos de formação. E aí foi assim que eu entendi, né, que aquela ansiedade do dia a dia, que eu lidava bem com ela, eu sendo uma pessoa tímida, tinha problema de ansiedade quando? Quando eu tinha que falar em público, quando eu tinha, por exemplo, uma entrevista de emprego, aí eu ficava ansiosa. Mas aí depois passava, né? Porque a ansiedade normal, né, que a gente pode chamar de do dia a dia, ela passa depois que a situação se resolve. Exatamente. No meu caso, não passava. Então, eu vivia o tempo todo sobressaltada, agoniada, com coração disparado, aquela coisa da ansiedade mesmo, né? Te deixando a todo momento preocupado. E é isso, essa é a minha história, e acho que isso que me motivou a, eu sendo uma mulher ansiosa, trabalhar com mulheres ansiosas. E é interessante essa falta de ar, né? E em tempo de coronavírus, que é a falta Exato. de ar, né? Que é uma das principais características dessa doença, juntou aí uma bomba, né? Muita gente com falta de ar achando que é coronavírus e ficou meio complicado aí nessa situação, né? Em tempos de pandemia, porque o ansioso em si, a pessoa que tem essa ansiedade, né, fora do controle, disfuncional, ela já fica cismada que é uma doença ruim. Então, com um prato cheio desse, né? Porque antigamente a gente dizia, né? Tá com uma gripe, já acha que é o ebola, que já acha que é o H1N1. Agora já acha que é o coronavírus mesmo, na verdade tem certeza, né? Eu tenho um vídeo que eu falo isso, que tem o oxímetro, que tem o termômetro, que tem tudo, né? Enfim, o seu depoimento, ó, tem alguém falando, estou vivenciando isso nesse momento. Muita gente. Agora... Você não está sozinha, Dani. Tem milhares de pessoas vivendo isso no mundo, né? Ó, Sueli, muito eu. Porque a falta de ar da ansiedade, gente, foi, inclusive, a Sueli... eu tô lendo Sueli aqui, porque a Sueli, que eu sei que é a Sueli, que eu conheço ela. Aí o Ivani com Sueli tá me dando nó na cabeça aqui. A Ivani deu o depoimento dela
E o meu, justamente é isso. Eu estava no final da faculdade de psicologia, sem saber qual abordagem e o que eu ia me especializar, e aí eu comecei a ter pânico e síndrome do pânico, uma atrás da outra, e todos os sintomas e tudo o que as pessoas relatam para mim, em termos de que achar que vai morrer ali, que vai cair dura, que está tendo um negócio, que está com falta de ar. Eu falava e ficava uma falta de ar que você não sabe explicar. Eu nunca tive problema. Eu fiz todos os exames, eu fiz até função pulmonar, é um desespero, né? Ó, isso conforta. Porque. E aí eu resolvi compartilhar nessa época de pandemia. Eu falei, gente, eu vou compartilhar, porque a gente não pode ter vergonha de jeito nenhum. Aqui, ó. A gente não pode ter vergonha de jeito nenhum de que a gente é ser humano e que a gente está suscetível. E tem toda uma história aí de vida que a gente vai estudando numa terapia, por isso que é muito importante fazer, né? Um acompanhamento com um psicólogo para a gente construir a nossa história. Porque por que tem pessoas que passam pela mesma coisa que eu passei, que a Ivani passou e não tem, e eu tenho? Por que comigo? Por que a gente sempre vai fazer essa pergunta? Caramba, é um castigo, eu mereço, eu errei, porque já vem aquelas cobranças, né? E não é. É toda a sua estrutura de vida, é tudo que você passou, é tudo que você registrou. A Soraya está aí, que me acompanha desde criança, né? Uma prima distante de Recife, ela acompanhou uma época que meus pais eram separados. Eu tinha 4, 5 anos de idade, aquilo não era normal na minha época. Então tem uma estrutura aí de insegurança que vem vindo. Então quando você chega numa hora que você está numa pressão, aquilo tudo vem à tona. Não foi construído ali naquela faculdade. Foi construído desde que a gente é criança. Tudo que é depositado na gente, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente vê, né? Então, foi isso. Eu tive tudo isso, gente, tudo. Eu parei de ir à academia, eu parei com várias coisas. Eu só não parei no hospital porque eu já era psicóloga, já sabia que eu estava tendo crise de ansiedade, mas eu fui ao psiquiatra sim, eu tomei remédios, eu segui todo o protocolo que eu falo para vocês hoje, para quem está nesse nível de dor no peito, de falta de ar, porque nem todo mundo chega nesse ponto, né? Tem pessoas que têm uma ansiedade, tem vários graus, né? Todo transtorno ele tem grau. Tem um mais leve, tem um moderado, tem um intenso. E aí também pode associar com outras coisas, né, gente? Tem gente que é narcisista, tem gente que é borderline, tem gente que tem fobia social, agorafobia. E aí vai juntando isso aí, vira uma teia. Quando a gente vê, a gente tá tudo misturado ali. Mas então é isso. Então eu estou compartilhando com vocês aqui no YouTube de coração aberto, porque eu acho que é isso. A gente ajuda assim, falando. Eu sou psicóloga, eu tive muito, hoje em dia eu tenho muito pouco, nesse coronavírus aí bem pouco, e eu consigo, né, com as técnicas, tudo que eu falo lá no YouTube, eu faço. Técnica de respiração, meditação, relaxamento. Muito embora é difícil pra gente, né, Ivani? Relaxar, respirar, acalmar o cérebro, mas a gente tem que fazer. Vamos, alguém tem alguma pergunta? Ó, moro em Niterói há 3 anos e nessa mudança, diagnóstico de ansiedade. Sou Tatiana. De Recife, ó. Ela é de Recife e veio para Niterói. Isso é que conforta. Enfim, é isso, né, gente? A gente tenta ajudar as pessoas para, como a Ivani falou, ver que não está sozinha nessa, né? Tem muita gente. Isso realmente conforta. Então, Ivani, que dicas você daria para as mulheres que nos assistem e que sofrem com ansiedade? Então, as dicas servem para mulheres, servem para homens, né? Servem para qualquer pessoa que sofre com ansiedade. Como a Vânia bem explicou, como a gente está comentando aqui ao longo dessa conversa, a gente precisa aprender a diferenciar os tipos de ansiedade, porque essas dicas que a gente vai compartilhar aqui, elas servem para todo mundo. Quem tem ansiedade em grau pequeno e em grau grave. Contudo, as pessoas que estão com quadro grave, já instalado de transtorno, além dessas né, dicas, elas devem procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, tomar medicação se for o caso. Acho que foi importante isso que você falou, Vânia, porque a gente precisa desmistificar essa questão do tratamento psiquiátrico, mesmo do psicológico, né? Porque às vezes é necessário, né? E a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Se você está com uma doença
mesmo que passageira, a gente tem a medicina aí a nosso favor, né? Para oferecer ajuda, ninguém precisa passar por isso sozinho, ninguém precisa sofrer, né? E a gente, infelizmente, eu acho que nisso a gente tem um papel muito importante de informar, porque, infelizmente, as pessoas têm muito ainda preconceito. Imagina, psiquiatra, não sou louco, psicólogo, né? Não preciso. Mas é justamente... Maluco, exatamente. Mas é justamente isso, a gente precisa ter essa consciência de que não, se você precisa, se isso pode te ajudar, por que não procurar ajuda, né? Qual foi a pergunta mesmo? As dicas para mulheres e homens, né? Porque, como a gente viu, tem bastante homem agora também, né? As dicas para quem sofre de ansiedade. Sim, como você disse, né? A gente aí com a nossa própria experiência, a gente pratica o que a gente mesmo ensina, né? Então, a gente tem que criar o hábito de fazer pequenas coisas que nos ajudam, né? Para a ansiedade ser a nossa aliada, não nossa inimiga. Então, a gente começa aí por as dicas básicas, né? Que todo mundo pode fazer, que não custa nada, que é fazer atividade física nem que seja em casa, se mexer, porque a atividade física ajuda a gente a relaxar e ter um sono reparador. E o sono reparador é essencial, né? Para as pessoas em geral, quanto mais para as ansiosas, né? A gente sabe que uma das principais dificuldades de quem é ansioso é não conseguir dormir direito, ter insônia ou ter aquele sono picotado, né? Que acorda várias vezes na noite, acorda sobressaltado no meio da noite e não consegue dormir de novo. Sim. Então, se a gente for pensar que a gente precisa cuidar de várias coisinhas que juntas podem te ajudar a melhorar nesse sentido, começando pela atividade física, né? A gente, como você bem lembrou, a gente ainda está na pandemia, então muita gente não vai se sentir à vontade para ir numa academia, para fazer atividade ao ar livre, mas tem muita coisa que dá para a gente fazer de graça no YouTube, né? Nem que seja um alongamento, um relaxamento, alguma coisa que a gente pode encontrar. Então, acho que começa por aí. Alimentação balanceada, saudável, né? Porque pessoas ansiosas tendem a comer mal, exagerar nas massas, nas coisas gordurosas, no café, tudo que piora a ansiedade. Mas só uma observação, aliás, duas. A ansiedade pediu para salvar a live, ela vai ficar gravada sim aí no IGTV e depois eu coloco ela lá no meu YouTube, então ela vai ficar salva. E com relação à comida, eu tenho estudado bastante, fiz um curso agora de obesidade, né, e ansiedade, que quando a gente está muito ansioso, a gente produz muito cortisol, e o cortisol, ele desregula o corpo e acaba que você sente uma fome emocional. E essa fome emocional, ela quer que você coma gordura e açúcar, tudo aquilo que a gente não pode comer, que a gente engorda. Então, é comum quem está sofrendo com transtorno de ansiedade engordar sim, porque tem vontade de comer batata frita, pizza, brigadeiro, terrível isso. Exatamente. Toda aquela comida que dá prazer imediato, né? Dá aquela sensação de conforto, dá aquela recompensa. Só que aí, a longo prazo, essa recompensa se perde, né? Acaba não sendo muito positivo. Não, excelente essa sua fala, porque realmente a obesidade e a ansiedade estão muito ali, né? As pessoas têm... geralmente, quando tem essa queixa de ansiedade com obesidade junto, acaba virando um círculo vicioso ali que ela vai mesmo descontar na comida a ansiedade e isso vai virar uma bola de neve. E aí você comentou aí sobre respiração e meditação, que são coisas importantes e muito boas, muito úteis para quem sofre de ansiedade, mas que são hábitos, não é fácil de fazer, são hábitos que a gente tem que cultivar dia a dia, pouquinho a pouquinho. Por quê? Quando a gente se dá conta de que a gente tem uma ansiedade exagerada, um transtorno de ansiedade, a gente também precisa se responsabilizar pela mudança, né? Seja fazendo terapia, seja mudando hábitos ou tudo isso. E aí você tem algumas ferramentas, por exemplo, trabalhar a respiração profunda, fazer meditação, atenção plena, mesmo que um pouquinho por dia, que vão te beneficiar. E às vezes é difícil começar um novo hábito. Então eu estou com um grupo de psicodesafio, Vânia. Também. E eu tenho falado sobre isso lá no grupo. Sim. E uma outra coisa que eu até ia comentar lá atrás, me fugiu, é que as pessoas vêm e falam, né, compartilham lá no grupo aquela questão da ansiedade no trabalho, né? A coisa que mais aparece lá, que as meninas acabam compartilhando, é como elas se sentem ansiosas no ambiente de trabalho. Então, eu, por exemplo, ensinei lá essa semana algumas técnicas de respiração e de meditação, né? Que são hábitos que às vezes a gente fala, isso não vai dar certo, isso não vai me ajudar, não vai nada. E às vezes a gente fica até com preguiça de começar, porque não sabe o que vai fazer, ou começa e para, não mantém. Então, alguns hábitos a gente precisa
cultivar, né? Assim como a gente cultiva a plantinha, todo dia tem que molhar, tem que cuidar, a gente tem que cultivar também a nossa saúde mental. Então, eu acho que as dicas, de uma maneira geral, são essas, são dicas que todo mundo pode fazer, que pode ajudar muito na questão da ansiedade, e parar e se observar, né? Porque quando a gente se conhece, né, autoconhecimento também é importante. Tudo, exatamente. Exatamente. Então, quando a gente se conhece, você fala, opa, peraí, eu não era assim. Por que que agora eu tô o tempo todo agoniada, com falta de ar, tendo esses problemas? Tem alguma coisa errada aí. Aí a pessoa, quando ela se conhece, ela é capaz de buscar ajuda, né? E entender que ela não precisa lidar com tudo isso sozinha. E fazer terapia quando vê que a coisa tá difícil, que não tá conseguindo dar conta. Porque às vezes, com todas, mesmo fazendo tudo isso, fazendo atividade física, se alimentando bem, tendo um hobby, né, tendo ali um momento para si, às vezes a pessoa não vai conseguir sozinha. Então aí é hora dela procurar ajuda psicológica, psiquiatra, se for o caso, para poder lidar com tudo isso, né? E justamente por aquilo que eu falei, dependendo da estrutura de cada um, porque cada um reage de uma forma. Então, eu ouvi um psicólogo falar para mim que a minha estrutura era muito pobre. Obrigada, adorei, mas é verdade, eu tive que concordar com ele. E a gente, quando tem uma estrutura psicológica, uma musculatura psicológica fraca, a gente fica mais suscetível aos sintomas, a uma recuperação mais difícil, você tem que entender mais, enfim. Tem que analisar um por um. Por isso que eu digo, quando a pessoa vem, não é uma fórmula, não é uma receita realmente, né? Tem uma pergunta aqui. Uma pessoa que tem ansiedade ganha peso sem aumentar a alimentação? Então, eu sempre falo para fazerem os exames de sangue, né? Tem muita taxa hormonal aí, inclusive da tireoide, né? E mulher oscila muito. São muitos hormônios. Tem o hormônio de prolactina, de estrógeno, o T4, T3, que são da tireoide, o cortisol, né? Então, a serotonina, tudo isso é medido no sangue. Eu não posso te dizer que o ganho de peso sem aumentar a alimentação. Seria leviano em falar uma informação dessa, mas eu acredito que quando a tireoide, isso aí eu tenho certeza que quando a glândula da tireoide está disfuncional, ela não está funcionando bem, ela tem o hipo ou hipertireoidismo. Tireoidismo, hiper alguma coisa. Então a pessoa engorda. Ela não vai engordar 20, 30 quilos, mas tem um ganho de peso aí sim. Que a endocrinologista falou isso pra mim. Tem líquido, fica inchada e tem essa sensação de tudo. Sim. Pode ser também que a pessoa fica tão... Porque às vezes, gente, a gente não percebe o seguinte. Diminui a atividade física. Eu costumo dizer, uma técnica que eu uso com meus pacientes é o seguinte, anotar. Porque às vezes a gente acha que a gente está engordando, mas não está comendo, mas vamos ver o que a gente comeu no dia. Às vezes aquele bombom, às vezes aquela torta ou aquela fritura. As pessoas vão envelhecendo também, a idade vai diminuindo, a queima calórica, tem outros fatores. A gente está dentro de casa. Antigamente a gente andava para pegar uma condução, andava para chegar no trabalho. Agora a gente acorda, fica dentro de casa. Então, são várias coisas que a gente tem que observar, além do que está comendo, para poder chegar, não estou comendo, estou engordando, né? Tem muita coisa envolvida aí, inclusive um exame de sangue mais completo. Isso mesmo. Importante. Né? Ó, acho que eu respondi a sua pergunta, Dani. 19h34 já, olha como é que passa rápido. Temos perguntas, né, que vieram na caixinha. Pode mandar. Posso passar as perguntas? Pode. Fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e aí vieram algumas perguntas aqui que eu vou pedir para você responder, Vânia. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá. Uma pessoa perguntou assim, existe remédio para ansiedade? Gente, remédio para a ansiedade em si não existe. Existe sim, quando você vai no psiquiatra ou no neurologista, ele vai te passar uns ansiolíticos que vai tratar o sintoma, né? Vai te botar para dormir, vai te relaxar, vai agir no sistema nervoso central, que vai te dar aquela relaxada. Porém,
não vai tratar a causa. Assim que o efeito do remédio passar, ou que ele ficar fraco, você tem que aumentar a dose, né? Porque você começa a tomar o ansiolítico na menor dose. Aí daqui a pouco aumenta um pouquinho, vai aumentando, e depois a gente tem o chamado do desmame, que é você retroagir. Vai diminuindo. Mas esse remédio, ele é paliativo. Ele só serve quando as pessoas estão com muita crise, com muita falta de ar, não dando conta realmente, aí não está dormindo, aí vai tomar esses remédios, vai melhorar o sistema nervoso central, vai dar uma relaxada. Mas o remédio, ele é natural. Ele é o que você falou: autoconhecimento, relaxamento, meditação. E um passinho de cada vez. É aos pouquinhos. Não tem como, de hoje para amanhã, eu estar 100% como era antes, né? Que todo mundo quer. Eu quero voltar como eu era antes. Eu quero ser como eu era antes. E quanto mais a gente fica preocupado em ser como era antes, mais demora esse tratamento. Então, é um autoconhecimento, é entender o porquê que você ficou assim, o que te causa isso, quais são os seus gatilhos. Os gatilhos são os estímulos que te deixam mais ansiosos. Tem uma dieta da informação, que eu sempre falo isso, não é que nunca mais vai ver televisão, nunca mais vai ver filme de terror, mas enquanto está nesse período de tratamento, é bom evitar notícias sensacionalistas, é bom evitar filme de terror à noite, suspense, que vai ficar nervoso, apreensivo. Já está num momento frágil. Dieta da informação é muito bom. Outra coisa, não se comparar com o outro. Ah, mas o fulano já está bom. Teve a vida do fulano é a vida do fulano. A estrutura dele não é mais forte nem é mais fraca, mas ele teve uma trajetória diferente da sua. Então, a gente tem que olhar mais para a gente, ser um pouquinho mais até egoísta, se preocupar com o nosso interior para a gente poder melhorar isso aí e fazer os exercícios, que parece coisa simples, gente. Eu mesma não acreditava, você falou aí meditação e respiração. Eu era uma super agitada, né? Hiperativa, imagina, parar para respirar, mas eu tive que parar. Tive que parar, eu tive que meditar, eu tive que respirar. É isso. Excelente. Não tem fórmula mágica, né? Infelizmente, a gente também não tem varinha de condão, né? A gente que é psicólogo. Não A tem. gente precisa que a pessoa que vem com a queixa de ansiedade também se comprometa com essa mudança, né? Porque não dá para fazer num passo de mágica que os sintomas passem. E como você disse, esse voltar a ser o que era antes, às vezes não volta como era antes, mas se voltar a ter qualidade de vida, se voltar a conseguir fazer as coisas que não está fazendo porque está paralisado por causa da ansiedade, acho que já é um ganho muito grande, né? Muito grande. Só de ter essa melhora, acho que já vai fazer toda a diferença. Sim. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Sem comprometimento das duas partes, a coisa não anda, né? Mais uma perguntinha, temos tempo? Vamos lá, temos sim. Temos mais um pouquinho. Linha da caixinha. Homem também sente ansiedade? Bom, você já respondeu, né? Durante essa conversa, mas você quer complementar alguma coisa? Não, para as pessoas que entraram até depois e talvez não ouviram, né? Sim, e como eu falei, muita gente está me procurando, né? Muitos homens, e tem uma resistência também maior, né? Porque o homem tem essa questão cultural também de eu dou conta, eu não preciso, respirar besteira e vou fazer não sei o que, isso vai sair da minha cabeça. Tem que mudar o mindset. A ansiedade falou aqui, ó. Obrigada, vocês melhoraram a minha noite. Isso é o que é a nossa recompensa de tudo que a gente faz, né? Eu fico muito feliz, muito mesmo, desses feedbacks, me motivam muito, me fazem ver que a gente está no caminho certo, que a gente realmente está alcançando o nosso objetivo, né? Então, respondendo a sua pergunta da caixinha, os homens sentem ansiedade, sim, e já está tendo até uma resposta boa. Eu estou conseguindo conversar com eles, porque tudo é uma questão de como você fala também, né? De como você apresenta as opções e as possibilidades, né? Sim, exatamente. Só complementando aí, a pessoa que falou que a gente... Como é que foi? A pessoa falou, você ganhou, que ganhou a noite? Vocês melhoraram a minha noite. Melhorar. Muito obrigada. Acho que isso faz
né, faz a gente até dormir mais feliz, né, Vânia? Porque é a nossa missão, né? A gente está aqui para compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas. Por É isso que a isso. gente se propôs, né, a fazer esse bate-papo aqui. É. Tem mais uma perguntinha aqui da caixinha. Como a psicologia ajuda no tratamento da ansiedade? Como a psicoterapia pode ajudar no tratamento da ansiedade? É, ajuda, primeiro, no autoconhecimento, né? Então, eu até tenho um vídeo no meu YouTube também, eu tenho várias coisas lá, gente. Se vocês quiserem explorar lá, tem bastante coisa lá, com todos esses temas aí que eu falo bastante. Ó, Ivani, já tinha o dom antes mesmo de dar início aos estudos, viu? Ah, Dani é muito querida, viu? Me conhece bem antes da faculdade. Tá vendo? Às vezes a gente tem mesmo, né? E que bom que você explorou e tá ajudando muita gente aí, isso é maravilhoso. Então, respondendo a pergunta da psicoterapia, a gente vai fazer a pessoa entender primeiro toda a história de vida dela, o porquê, como ela chegou ali. E aí eu trabalho com a teoria cognitiva comportamental, que é justamente voltada no comportamento humano. E essa abordagem da psicologia ela é muito eficaz na ansiedade, toque, fobias, tudo isso, porque ela trata com técnicas. E o resultado costuma ser mais rápido do que uma psicanálise, por exemplo. Eu sempre digo isso, não é desmerecendo a psicanálise. Mas a gente, quando está com problema no olho, a gente vai no oftalmologista. A gente, quando está com problema no dente, a gente vai no dentista. Então, a gente, quando está com ansiedade e pânico, né? E depressão, o ideal é procurar uma abordagem do TCC, que é Teoria Cognitivo-Comportamental, que o resultado vai ser mais rápido. Por quê? A gente trabalha com técnicas, a gente vai entrar com essa respiração, com meditação, com pequenas ações que vão mudar essa percepção da pessoa. Então, faz muita diferença. Às vezes a pessoa acha, vou lá para falar, mas não é para falar, é para se entender. Né? Eu vou falar, eu falo com um amigo. Não é a mesma coisa. O amigo ele vai te dar conselho. O psicólogo ele não te dá conselho. Eu sempre falo isso. O psicólogo que for te dar conselho, foge dele. Porque o psicólogo não é guru, tem que ficar dizendo o que você vai fazer, o que você não vai fazer. O psicólogo ele vai te trazer a luz do... A luz que eu digo não é nada espiritual. Vai colocar uma luz em cima para te dizer o seguinte... Desse momento aqui até aqui, o que você fez, como é que você vai fazer, vai te direcionar. O papel do psicólogo é direcionar a pessoa, ajudar ela a entender e a melhorar, inclusive, como ela vai agir no dia a dia. Porque o ansioso ele tem um pensamento acelerado que às vezes ele fala antes do que ele deveria e causa vários transtornos, depois fica se martirizando, eu não deveria ter falado, eu não podia ter falado isso. E quando você está nesse processo de psicoterapia, o psicólogo ele vai te ajudar nessa questão. Pensa, para, respira. Tudo isso faz diferença na vida de quem tem ansiedade. Ó, a Luciana falou aqui... Sinto ansiedade, pânico e depressão, mas como vocês disseram, homem deve ter mais estrutura. Porém, tomo diazepam... Luciano, homem não deve ter mais estrutura. Nós não falamos isso. Não é isso. Acho que você entendeu errado. Você está tomando diazepam, acredito que medicado por um médico, né, gente? Não tomem o remédio do tio, da tia, do avô, do pai, porque isso é um problema. Eu estou com uma pessoa aqui agora que falou para mim que estava tomando o remédio do avô e aí parou e teve efeito colateral. Gente, isso faz muito mal, é pior. Pode piorar muito mais o quadro de quem tá sofrendo com transtorno. Médico tem que ser receitado pelo médico, com a dosagem certa, ele vai saber quando vai colocar, quando vai retirar, porque senão pode o tiro sair pela culatra, pode piorar muito mais e o tratamento tem um retorno muito depois do que se espera. Se informem. Exatamente. Importantíssima dica, a automedicação não é o caminho, né, para o tratamento da ansiedade ou qualquer outra. E a questão do autoconhecimento, acho que é uma coisa que
acho que é uma palavra-chave, né, Vânia, que a gente trabalha na terapia. Sim, Também sou terapeuta cognitivo-comportamental e a gente trabalha justamente com essa mudança, né, de postura, de rotina. Como a Vânia disse, né, a psicologia existem várias abordagens, né? Quando a gente fala que a nossa é indicada nesse sentido, não é que as outras não são boas, é porque a gente trabalha com foco no problema, né? E às vezes a gente dá ali um SOS na questão dos sintomas, da diminuição dos sintomas, mas toda terapia, toda psicologia é boa, sim, cada uma tem as suas ferramentas e as suas potencialidades, só que a gente também tem que puxar a sardinha para o nosso lado, porque a gente sabe que a gente trabalha com técnicas que são pontuais ali, né? Que vão atuar na questão dos sintomas mesmo, né? Para a pessoa conseguir ter de volta aquela rotina ou aquela qualidade de vida que ela perdeu. sim. E temos mais perguntas, aqui da caixinha acabou. Bom, eu também não, já tem 46 minutos, né? Olha aí o seguinte aqui, 46 minutos. Todos nós precisamos de ajuda, independente do gênero, exatamente. Então, essa questão de homem ser forte, mulher ser fraca, isso não existe mais. As mulheres estão aí cada vez mais conquistando, né, seu espaço, guerreiras, lutando pela. Tem mulher fazendo, pilotando avião, tem mulher em todas as áreas, inclusive em obra, né, os pereirões da vida aí, né, que tem aí. Hoje mesmo vi uma pessoa comprando furadeira. E não existe isso de forte ou fraco. A questão é como a gente lida com os nossos sentimentos, né? Porque não adianta nada a gente esconder e ficar sofrendo sozinho. Isso só vai piorar e prolongar mais, porque aí é aquilo. Tudo quando é tratado no início, a cura é muito mais rápida. Se eu posso dizer que tem cura, né? Mas o retorno é muito mais rápido. E não chega no final de tomar um remédio, como ele falou aí, um diazepam, um outro, que é tudo tarja vermelha ou preta, o vermelho não causa dependência, mas o preto causa dependência. Tem muitos efeitos colaterais, o tarja vermelha tem mais efeito colateral que o preto, que causa dependência, enfim. Eu tomei muito remédio, eu fui a muitos médicos, mas se é uma dica que eu dou para vocês não esperem achar que vai dar conta. Se está piorando, procurem qualquer tipo de ajuda. Vai no médico, vai no psicólogo, não quer fazer terapia, acha que é besteira. Procura qualquer tipo de ajuda. Porque quanto mais tarde, pior vai ser o tratamento. E mais longo, mais demorado, né? Vai ser. Olha, ele está falando. Sim, diazepam foi receitado na primeira crise, quando foi ao hospital. Pergunta: é possível livrar da dependência? Pois tentei, o meu deu crise de abstinência. Sim, Luciana, é exatamente o que a gente está falando. Veja bem, pelo que você falou aí, você foi ao hospital. O hospital, o que ele quis fazer? Te tirar daquela crise. Te deu um remédio. Só que esse tipo de remédio, ele tem que ter um acompanhamento médico. Ele não pode ser tomado assim. Esses ansiolíticos e antidepressivos, o diazepam, que é a tarja preta, ele tem que ser tomado. Ele pode até ser tomado como SOS, sim, mas ele causa essa dependência. E aí, para você tirar ele, você vai ter que fracionar. Mas eu não vou te dizer não, porque você vai querer usar as minhas dicas aqui. Eu não posso receitar remédio. O psicólogo não receita remédio. Eu sugiro que você vá ao médico para ele fazer o que a gente chama de desmame. Aos pouquinhos ele vai te tirando isso, e com as técnicas de meditação e relaxamento, o teu sono vai voltando ao normal. Exatamente. Eu acho que é importante a gente falar também que as pessoas, em geral, elas não devem se preocupar, a princípio, com dependência, abstinência, tira ou não tira o remédio. A princípio é tratamento, né? Ver se te ajudou, se está mesmo na hora de parar ou não. Quem vai poder dizer isso é o médico, como a Vânia disse. A gente não tem essa competência, né? Não somos médicos, mas a gente trabalha ali em conjunto com a medicina, né? Em conjunto com a psiquiatria, com a medicina. Então, a preocupação maior, eu acho que tem que ser se sentir bem e estar bem, não tirar o remédio, usar ou não usar, né? Então, isso só quem vai poder dizer é o médico mesmo. E aí, junto com a terapia, a gente trabalha isso, né, com o cliente, com o paciente,
esse possível desmame ou não, mas só apenas se for necessário, apenas se já for o momento certo, se ele já está em condição de ter alta da medicação. Se não, é um remédio como outro qualquer. A gente toma remédio para diabetes, para dor nas costas, toma remédio para tudo, né? Então, não se preocupar tanto com essa questão da abstinência nesse primeiro momento. Agora, se já teve uma melhora, se você acha que já é hora de parar, consulta o médico, ele vai avaliar junto e vai te dizer se é a melhor hora ou não, até porque, como a Vânia disse, depois tem os efeitos colaterais, né, de parar com a medicação repentinamente, e não é legal, tem que ser uma coisa fracionada, um processo, com acompanhamento médico sempre. Ainda vou te fazer complementar aí. O que acontece? Esse da tarja vermelha é de pelo menos 6 meses, que são os ansiolíticos, né? Eles de 6 meses a 1 ano para estabilizar e parar. Então, o tarja preta ele ainda serve como SOS, aquela gotinha, o outro que serve para você dormir, usar uma noite, isso dito pelo psiquiatra que eu frequentava, tá, gente? Eu fiz farmacologia, né, 2 períodos, depois eu fiz na pós-graduação também farmacologia, então eu sei o que eu tô falando de remédio, mas dessa dosagem e do que pode ser SOS ou não, eu perguntei à psiquiatra, olha, eu posso tomar esse remédio da tarja preta hoje, se eu estiver muito agitada para dormir? Pode, até o ideal que você toma aquele dia ali. Entrei no elevador, eu não tenho pânico de elevador, mas tem gente que tem. Tem aquele SOS na bolsa, bota as gotinhas lá, ok. Mas o tarja vermelha, que é o ansiolítico mesmo, ele não pode ser quebrado assim. Não pode. Ele tem um tratamento de 6 meses a 1 ano e depois vem a retirada dele também gradativamente. Ele não pode ser usado como SOS. Bom, gente, 52 minutos. Passou muito rápido. Olha, eu acho que essa foi a live mais rápida que eu já participei. Quero convidar vocês. Semana que vem eu vou fazer uma live no canal do blogueirinho da terceira idade. Ele me convidou para falar sobre ansiedade borderline, que é um assunto que está aí em pauta agora. Vai ser 9 horas da noite, terça-feira que vem, mas fiquem de olho aí que eu vou colocar as chamadas. Quero agradecer a Ivani por aceitar meu convite, por estar compartilhando com a gente a história dela. Vou deixar ela falar as palavras finais para a gente terminar e a nossa live ficar gravada. Muito obrigada pelo convite, obrigada a quem pôde participar, obrigada a quem vai ver depois. Espero que a gente tenha conseguido aqui, né, nesse período curto, passou tão rápido, compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa própria vivência como pessoas ansiosas, né? Que aprendemos a viver, apesar da ansiedade, viver bem. E é isso. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Só vou dizer que daqui a pouco vai ter lá no meu canal do YouTube, Psicóloga Vânia Parada, um vídeo sobre crise de ansiedade, porque eu já... ataque do pânico, porque eu já fiz um, esse é o segundo. Essa semana está rolando a Semana da Ansiedade. Quem não participou vai poder participar depois, que eu vou abrir mais grupos. Fiquem de olho aí, acompanhem o canal, porque o Instagram está cheio de conteúdo para vocês. Eu faço com muito carinho e muito amor. Vocês são incríveis, obrigada. A Ansiedade falou obrigada. Ivani, olha aí para nós. E Sueli, boa noite, meninas. Obrigada a vocês. Gente, a gente vai se despedir. Um beijo para todos. Beijo. Gratidão, até mais. gente. Obrigada.